Estamos de volta com o Código Aberto, estamos no segundo bloco deste já nosso 9º encontro. Nossa temporada vai andando e o tempo está passando e a gente está cada vez mais fundamentando a importância da gente viver essa vida em comunidade, na unidade em Cristo. Deus, a existência da igreja, pode ser que você não goste muito de igreja, mas a existência da igreja é algo, a igreja nasce no desejo de Deus, nasce no desejo de Deus de cumprir uma missão. Deus tem a missão de reconciliar pessoas, Ele envia Cristo para fazer isso e através do ministério da igreja, através dos serviços da igreja, através do amor da igreja, Ele então espera que as pessoas sejam reconectadas com Cristo, encontrem a Cristo, encontrem o amor de Cristo e ao encontrar a Cristo percebam que há então uma imensidão com a qual se conectar, que é Deus, a eternidade e a vontade eterna de Deus e soberana sobre todos nós. Quando a gente fala desse ministério de reconciliação, a gente pensa, a gente volta a pensar um pouquinho naquilo que a gente já falou, que é aquela palavra de Jesus para os discípulos: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. A igreja é um agente de reconciliação, mas para a igreja ser esse agente de reconciliação, ela precisa estar conciliada, ela precisa estar reconciliada. Só que, ao mesmo tempo, a igreja é formada de gente pecadora. O que é... Aqui todos vocês fazem parte de igreja. O que é muito comum nas vivências das igrejas que dificultam ou que fazem com que a gente não veja a igreja exercendo o ministério de reconciliação? Em que aspectos, em que momentos, em que experiências, que posturas os membros, as pessoas da comunidade de crentes, elas podem ter que vão contra o chamado de Deus para ser esse ministério de reconciliação. Pensando em dois aspectos, acho que a gente podia pensar. Em dois aspectos. Um é esse aspecto de como a gente não, às vezes, consegue reconciliar aqueles que estão fora, talvez, da igreja e atraí-los, mas, ao mesmo tempo, como a gente, às vezes, entre nós mesmos também dificultamos a experiência e a jornada espiritual uns dos outros. Uma pergunta que está feita, com duas facetas. Quem quiser começar? Vou começar Wesley então aqui, vai começar. sai da roda. Beleza, Wesley, ótimo. Eu acho que o pequeno problema começa quando a gente abraça essa ideia. Esse é um termo que a gente usa muito na nossa igreja. A igreja é um hospital, né? Vem, ó, que você vai... Só que quando a gente se posiciona assim, tem um risco de muitas pessoas acharem que vem para o nosso hospital, eu sou médico, eu vou te curar. Só que o problema é que ninguém cura ninguém nesse plano terrestre aqui. Então, se a gente quer usar esse termo hospital bastante, então que usemos então o termo hospital de guerra. Porque está todo mundo na mesma batalha, está todo mundo na mesma posição, é um se ajudando, um com o outro, tentando acolher o outro. Então, um hospital de guerra, essa função, acho que essa seria a melhor nomenclatura para a gente caracterizar a função que uma igreja deveria ser, um hospital de guerra. Porque está todo mundo na mesma situação, todo mundo pecador, carece da glória de Deus, e é um ajudando o outro. Ou deveria ser, né? É exatamente isso. São os médicos formados em Grey's Anatomy, né? Que a gente quer ser... médico sem formação nenhuma, sem capacidade nenhuma de a gente atuar assim. Mas, cara, sabe também, eu já vivi uma experiência de uma igreja que as pessoas eram agentes fiscalizantes, 24 horas ali, levantando a bandeira de quem está errado, quem está certo, quem está errado, quem está certo. E aí vem um problema muito grande que os membros começam a viver em uma corda, sabe? Uma corda bamba. Onde qualquer errinho você vai cair e tchau, acabou. Sem salvação para você, porque você é um pecador, vai ser disciplinado e vai ser retirado da igreja. Problema enorme, sabe? E aí a gente tem que pensar exatamente o que a gente está fazendo. Como é que eu vou falar sobre um método de reconciliação se eu estou sendo um agente sempre de discórdia? Se eu sempre fico gravitando entre assuntos que vão fazer as pessoas sempre caírem e não serem reerguidas. Entendeu? Você mencionou em outro programa, Agatha, de como, quando a gente se torna cristão, como a gente se afasta das outras pessoas, né, que são mundanas, pecadoras, não são santas como a gente, né? E isso, infelizmente, também acontece quando alguém da comunidade cristã, da nossa igreja, acaba se afastando e a gente, ele não faz mais, não está mais no nosso grupo, então não tem por que mais ter contato com ele. Ou, não vou andar com essa pessoa, não vou procurar porque eu não quero ser mal falado, não quero ser mal vista porque eu estou junto com ela. Isso não tem nada de reconciliação, né? A gente tem que continuar mantendo contato com todo tipo de pessoa, com todas as pessoas. E demonstrar o nosso amor por elas, ir atrás delas, ir em busca delas, envolvê-las nas nossas atividades, nas atividades da igreja. Não tem por que a gente se afastar das pessoas, né? E dentro disso que vocês falaram, acho que entra o tópico da fofoca também. Que é uma coisa muito comum em toda a igreja, em toda a comunidade, na verdade.
alguém faz alguma coisa que não é tão legal, e daí ou às vezes nem fez, às vezes isso é inventado e você fica passando coisas ruins sobre a pessoa para quem está ao seu redor. Não é a maneira mais correta de resolver um problema. Se alguém pecou, você tem que falar com essa pessoa, isso é bíblico, né? Fala com essa pessoa no privado ali, né? Chama no inbox, Cara, e não é uma maneira bate um correta. papo com a pessoa. Não é uma maneira correta de jeito nenhum. Deve Exatamente. ser cortada mesmo pela raiz. E às vezes a pessoa pensa, ai, como é que eu vou tirar esse problema da minha igreja? Para de fofocar. É simples. Se está ocorrendo fofoca dentro da igreja, para de fofocar. Para de falar dos outros. Para de querer falar por trás das pessoas. Sempre deixar tudo na escuridão, sabe? Seja transparente. Teve um problema com algum irmão? Vá até ele e resolva. É por isso que entra o texto de Colossenses 3, cara, que para mim é muito essencial. E ele diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Como é que você vai perdoar algo que você nem sabe que cometeu contra alguém? Já começa aí. Então, primeiro vá ao seu irmão, se tiver algum problema, e vão em união, e vão em unidade, conversem, cara, isso não foi legal o que aconteceu, não gostei, me senti muito mal com isso. E a outra pessoa tem a oportunidade de te mostrar que talvez você esteja enxergando demais, fazendo uma tempestade em um copo d'água, o que também acontece muito na igreja. Então, a oportunidade de vocês conversarem, trocarem experiência, e assim vocês vão ver o que aconteceu realmente e como resolver. Pensando nesses problemas levantados, a gente tem realmente isso que é um cenário. E a igreja é formada por pessoas que têm as naturezas diversas, mas todos com uma natureza comum, que é essa natureza pecaminosa, que é essa natureza que julga, essa natureza que acusa, essa natureza que se afasta, essa natureza que precisa proteger a própria reputação. E a gente tem em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12, um chamado para um tipo de vida. Além disso, quando a gente olha para o fruto do Espírito também, mas aqui em 1 Pedro 2, verso 11 e 12, diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, eu acho interessante isso, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pastor, é interessante pensar sobre isso e a gente pensa em tantas estratégias para evangelizar, em tantas estratégias para chegar até as pessoas, e daí vem Pedro falando o seguinte: olha, façam dessa maneira, vivam entre as pessoas de maneira exemplar. O que na vida da gente, pensando assim, o que na nossa vida seria uma maneira exemplar? O que a Bíblia quer dizer quando fala de ver de uma maneira exemplar? Sendo bem simplista, mas ao mesmo tempo profundo, é procurar copiar a Cristo. Né? Ele é o maior exemplo. Ele não é só exemplo, ele é salvador, ele é substituto, mas sem dúvida alguma é o maior exemplo. Quando a gente pensa em missão, a gente está falando especificamente nesse ponto no testemunho. Existe o testemunho e existe o evangelismo, que são duas coisas que se entrelaçam, mas que ao mesmo tempo são diferentes. Né? O testemunho é como eu vivo e eu prego dessa forma. Mas eu também tenho que ter intencionalidade, eu tenho que ter o evangelismo, que são as minhas ações intencionais para a missão. Se você faz uma coisa sem a outra, sempre vai ser incompleto. Se eu vivo uma vida exemplar, ou procuro viver uma vida exemplar, mas só para mim, então eu vou para a igreja, eu pago meus impostos, procuro ter uma vida correta, mas eu nunca tenho a iniciativa de ajudar o próximo, mesmo na pregação do evangelho ou num bem social, eu estou incompleto. Também se eu faço essas últimas coisas que eu mencionei, mas eu sou incoerente com a mensagem que eu estou pregando, também não vai funcionar. As duas coisas é como um pássaro, ele não vai voar com uma asa só. É óbvio que a gente não tem tempo para discutir todos os tópicos de como é ser como Jesus, só assim os maiores, mas só uma dica para o pessoal que está em casa e para vocês também. Eu gosto, pelo menos, de ler o livro de Tiago quando eu tenho alguma dúvida. Me parece um livro muito didático. Muito prático, quando né? você tem algum problema, não sabe como agir no mundo, tanto entre cristãos quanto entre os não cristãos, né? Então é muito legal, sério. Esse livro é muito, muito interessante. Lutero odiaria ouvir isso de você. Sim. Porque ele chamava de a Epístola de Palha. Ele não canonizava esse livro, porque não menciona o nome de Jesus. Não sei se você nunca notou isso. Não tem. Tem o estilo de vida que Cristo prega. Não é?
porque ele é muito prático também, não é teológico. Acho que Lutero tinha um certo orgulhinho, né? Ele é um espelho do nosso próprio comportamento. Você não precisa falar a palavra Jesus, Jesus, Jesus para ecoar quem ele é. Claro. É até um ponto-chave para a nossa geração, inclusive, onde é tão difícil falar sobre Jesus. Muitas vezes, se você chega já falando o nome Jesus, você já causa um desconforto na pessoa. Mas sim, se você vive como Jesus viveu, é uma forma de você abrir o evangelho para a pessoa. Então, realmente, é um livro muito essencial. Gosto muito. E aí vem uma coisa bem importante, que na prática da igreja, se a igreja estiver unida nesse mesmo desejo de praticar, de ter atitudes semelhantes às atitudes de Cristo, e essa é a pergunta que a gente sempre tem que carregar com a gente, né? É claro que Jesus ele não está envolvido em coisas, às vezes tem uma tentativa exagerada de tentar extrapolar todas as atitudes mínimas àquilo que Cristo faria, e algumas coisas são simplesmente difíceis de tentar entender como Jesus faria algumas coisas, mas que sentimentos ele traria. E quando a gente pensa num Jesus que cuida, num Jesus que ama, num Jesus que respeita a individualidade alheia, quando a gente pensa em tudo isso com certeza, esses princípios de postura de Jesus, eles cabem em qualquer tipo de relação. Talvez não a prática, mas o sentimento que motiva as práticas, isso cabe em qualquer tipo de relação. A questão que a gente carrega também é porque a gente tem de vez em quando, a gente voltando a um assunto que a gente já falou, que é a respeito da diversidade, nós já falamos sobre isso, que a diversidade ela atende um propósito de fazer com que o evangelho seja comunicado a diversas pessoas. Só que às vezes dentro da comunidade de crente, como a gente já falou também, existem pensamentos diversos. Paulo ele está lidando com isso em Romanos, quando ele percebe que tem dentro da mesma igreja pessoas com visões diferentes sobre estilo de vida. O estilo de vida é assim, o estilo de vida é daquele lado. O que Paulo recomenda agora como um caminho não para conciliar as divergências, mas para a convivência dessa diversidade. Porque a gente já falou que a diversidade é importante, só que nem sempre é fácil conviver com quem é diverso, nem sempre é fácil conviver com aquele que é diferente. Como é que a gente pode, na diversidade, e até mesmo para que essa diversidade não se perca, como é que a gente pode conviver com quem pensa ou age diferente da gente? Como é que a gente convive com a diversidade? Respeitando o espaço do outro com muito cuidado também. Porque, às vezes, uma pessoa está fraca na fé ou é nova na fé, né? E a gente chega querendo entupir ela de conhecimento ou de práticas que talvez ela não tenha familiaridade nenhuma. Vai com calma, né? Conheça o ritmo dessa pessoa. Não pratique nada que possa vir a escandalizá-la. Esses são os conselhos de Paulo aos Romanos. Eu acho que essa é a grande essência. Não faça nada para que o seu irmão saia do caminho. Caminhe com ele. E outra palavra importante, suporte. Aprenda a suportar, porque se o cristão não sabe suportar, temos um problema grande. Tolerância, né? Cara, porque Cristo nos suporta muito, sabe? E a gente tem que aprender a suportar os outros também. Você nem sempre está certo. É uma questão de maturidade espiritual, né? Exato. Você respeitar o outro. Aliás, não só no ambiente religioso, você respeitar o outro, mesmo se com pensamentos diferentes e divergências, isso é maturidade, né? E dentro da igreja também, a pessoa, se não é um ponto de salvação, né, como costumo dizer, se não é um ponto essencial para a nossa fé, se a pessoa pensa diferente em algum outro ponto que não é tão essencial assim, ora, você deve respeitar e amar, né, essa pessoa, porque só vai haver unidade na diversidade se você respeitar o que o outro pensa e também amá-la, né? Independente do que ela pensa, do que ela acha. E indo mais além, aceitando a sua condição. Você é pecador, sim. Não tem problema aceitar a sua condição, sabe por quê? Porque você lembra que você precisa de Jesus. E às vezes a gente tem um problema grande na igreja quando a gente esquece a nossa condição de pecador, esquece que a gente precisa de Jesus, porque fica difícil que as outras pessoas também confessem seus pecados entre o nosso meio, sabe? Tem uma música que eu gosto muito, que é do Lecrae, que ela fala bem assim, às vezes é tão difícil que eu confesse o que eu estou sentindo, quando todo mundo parece tão perfeito. Sabe? Quando eu olho ao redor, as pessoas parecem tão crescidas na fé, parecem tão sábias, tão perfeitas, uma vida tão alegre 24 horas, que aí, como é que eu vou confessar o meu pecado? Entendeu? Como é que eu vou chegar e te falar que eu estou passando por isso e eu preciso de ajuda? E é interessante que existe o conselho bíblico, né, de confessar os pecados uns aos outros, e não é para salvação, fala confessar os pecados uns para os outros, para vocês terem
cura. E essa cura emocional, essa cura dessa reconexão e assim por diante. A gente ainda vai voltar e vai continuar ainda falando um pouquinho sobre esses assuntos, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa unidade prática, sobre a unidade na diversidade, vamos pensar um pouquinho sobre a missão como esse elemento que nos ajuda também a lidar com tudo isso, a lidar com a diversidade, a lidar com a imaturidade um do outro, a lidar com aqueles que exigem um pouquinho mais de tolerância. Então fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho para a gente terminar a conversa desta semana.